Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática financeira, continuando o nosso conteúdo de séries periódicas uniformes. Nas aulas anteriores, a gente havia definido o que são séries periódicas uniformes, quais tipos de séries periódicas existem, que elas podem ser antecipadas, postecipadas e diferidas. E na aula anterior a gente começou a tratar de valor presente em séries periódicas. A gente fez esse cálculo para as séries periódicas antecipadas e para as postecipadas. E hoje o intuito da aula é tratar do valor presente para as séries periódicas diferidas, que foi o que ficou faltando. E a gente vai tratar tanto das diferidas antecipadas quanto das diferidas postecipadas. Lembrando que uma série periódica diferida é uma série onde o meu investimento ou o meu financiamento ele possui determinado período de carência. Então eu só vou começar a pagar esse financiamento ou receber os rendimentos do meu investimento a partir desse determinado período de carência. Então, aqui o nosso exemplo um financiamento de 50 mil será pago em 12 prestações mensais a juros efetivos de 8% ao mês, considerando que foi estipulado um período de carência de 3 meses. Calcular o valor das prestações antecipadas e postecipadas. Bem, quais são as informações que a questão nos dá? Ela nos dá o montante, que é 50 mil. Além disso, ela nos dá o período, que será de 12 meses, que é a quantidade de prestações. As capitalizações são mensais. E uma taxa de juros de 8% ao mês. Então, como a taxa e o período estão na mesma unidade, a gente não precisa fazer uma conversão dessa taxa para a taxa efetiva. E agora a gente tem um elemento a mais para se trabalhar, que é o período de carência. Então, o nosso C, que a gente vai definir carência como C, de 3 meses, que a questão nos dá. É importante, a carência, se ela também tiver diferente da nossa taxa, a gente também precisa fazer conversão para calcular o valor presente. Então, certo. O que tem de diferente nessas séries periódicas uniformes diferidas? Então, como eu começo a pagar ela a partir de determinado período de carência, e seguindo o princípio fundamental da engenharia econômica, que a gente sempre retorna a esse princípio, é que o dinheiro ele possui valor no tempo. Então, esses 50 mil, que é o nosso valor presente inicial, quando eu levar em consideração esses 3 meses de carência, a gente vai ver que esse 50 mil ele vai se desvalorizar. Então, a gente precisa transformar, nesse caso, para o valor futuro. Então, esses 50 mil, daqui a 3 meses, terá outro valor. Então, a gente precisa achar esse valor presente, que nesse caso a gente vai chamar de valor futuro, para a gente incluir naquela nossa fórmula que a gente utilizou nas aulas anteriores, para séries diferidas uniformes postecipadas e antecipadas. Então, a gente vai fazer esse cálculo utilizando aquela fórmula de juros compostos. Então, primeiro a gente vai tratar das diferidas antecipadas. A gente vai utilizar aquela fórmula simples. Então, o valor futuro vai ser igual ao meu valor presente
vezes 1 mais a minha taxa, elevado não mais ao período de investimento, porque eu estou fazendo esse cálculo do valor futuro somente levando em consideração a carência. Então, como a gente está tratando de séries antecipadas, isso significa que o meu pagamento vai ser exatamente no fim da carência. Então, esse primeiro pagamento, teoricamente, ele já vai estar em valor presente. Então, eu não vou elevar a carência, mas sim a carência menos 1, porque um valor já está em valor presente. Então, é um período a menos, no caso. Então, substituindo os valores, a gente tem que o nosso montante é de 50 mil, a nossa taxa é de 8% ao mês e a nossa carência é 3. Então, fazendo esse cálculo, a gente tem que o nosso valor futuro vai ser de 58.320. E agora que eu tenho o meu valor presente, eu posso aplicar naquela fórmula que a gente utilizou nas aulas anteriores para séries antecipadas e postecipadas. Então, a gente tem que o nosso R vai ser igual a o valor presente, foi o que a gente calculou anteriormente, de 58.320, sobre aquele nosso A. O A, que é exatamente 1 mais a taxa elevada ao período, e aí sim eu começo a trabalhar com a quantidade de prestações, menos 1 sobre também a minha taxa, também elevada ao período, que é a quantidade de capitalizações, vezes a taxa. Então, eu tenho que o valor das minhas prestações para séries periódicas, uniformes, diferidas e antecipadas, o valor das minhas prestações vai ser de 7.738,77 centavos. Então, dado ao valor das antecipadas, a gente vai calcular para as diferidas postecipadas. E a diferença entre as antecipadas e as postecipadas é somente na conversão do valor presente. Então, nesse caso, o nosso valor presente, ele vai estar elevado não a carência menos 1, como eu pago no período seguinte, vai ser exatamente a carência. Então, nesse caso, meu valor presente, eu vou escrever valor futuro, VF, mas está falando do valor presente a ser aplicado na fórmula. Então, o meu valor presente vai ser o montante Então, o meu valor presente vai ser de 62.985,60 centavos. E assim como a gente fez para as antecipadas, a gente vai fazer para postecipadas, que é calcular o meu R, que vai ser o meu valor presente, sobre o meu A,
que vai ser 62.985,60 sobre aquela minha taxa elevada ao período menos 1 sobre a minha taxa elevada ao período vezes a minha taxa. Então, a gente tem que a parcela para as séries diferidas pós-antecipadas é de R$ 8.357,87. Como a gente viu na questão anterior, para as antecipadas, o valor ficou de 7.700 e alguma coisa. E nesse caso, 8.357, um valor maior na série diferido pós-antecipado do que no caso da antecipada. E é razoável, porque como eu estou começando a pagar num período após, então eu tenho que pelo princípio fundamental da engenharia econômica, que esse valor se desvalorizou no tempo. Então, para fazer essa compensação, eu vou ter que pagar um valor maior nas parcelas. Então, essa foi a nossa aula de cálculo de valor presente para séries periódicas uniformes diferidas antecipadas e pós-antecipadas. Essas são as nossas referências. Obrigado por assistir até aqui.